que você está no canal da Zeynab, você deve me conhecer como Primeiros Sonos, que é o arroba do meu Instagram. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o hábito da veracidade. Essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque o primeiro, infelizmente, o microfone estava desligado, descarregado, então ficou com muito barulho no fundo. Mas dessa vez, deixa eu até conferir, tá ligado ou tá carregado? Bom, antes de fato apresentar esse livro para você, que é o que eu uso como um dos materiais para estimular o hábito da veracidade, ou seja, o hábito de falar a verdade em minhas crianças, eu queria explicar para vocês como que um hábito é formado. Isso aqui vale para qualquer hábito. A gente deve sempre considerar uma tríade. Então, o primeiro ponto dessa tríade é a instrução da consciência. Então, você tem que ter muito firme em sua mente do porquê você quer dotar o seu filho daquele hábito específico. Por que que você quer que o seu filho tenha o hábito da veracidade? Quais são as motivações, né? Quais são as suas intenções? É importante que as nossas convicções enquanto cristãs estejam enraizadas nas escrituras. Então, uma boa convicção seria: eu quero que meu filho crie o hábito da veracidade porque Deus é o Deus da verdade, porque Deus ama a verdade e abomina a mentira, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa motivação deve ser que o nosso filho se pareça mais com Cristo. A nossa motivação deve ser sempre a glória de Deus em tudo aquilo que a gente for ensinar aos nossos filhos. Não é para exibi-los como um troféu, não é para angariar elogios de nossa, você foi uma ótima mãe, o seu filho fala sempre a verdade. Não, essa não deve ser a nossa motivação. Gente, eu não sei por aí, mas aqui tá um calor que só Deus. Então, o primeiro passo é você descobrir qual é a motivação do porquê você está construindo aquele hábito, porque se você não tiver muito claro em sua mente do porquê você está lutando para que o seu filho adquira aquele hábito, logo você desistirá, porque a construção de um hábito requer diligência, persistência, paciência. Então, se você não tiver um bom motivo para aquilo, você rapidamente vai desistir. O segundo ponto da tríade é a própria fisiologia do hábito, né? Então, como que um hábito se forma? O que é um hábito? Um hábito é uma ação repetida várias vezes e de tanto repeti-la se torna automático, se torna um hábito. Então, o que acontece? Em nosso cérebro, um caminho neural começa a se formar. Quanto mais você repete aquela mesma ação, as ligações entre neurônios, que são as sinapses, vão se fortalecendo cada vez mais. Então, esses caminhos neurais é como se fossem trilhos. Eu gosto muito do que a Charlotte fala, que os hábitos são para a vida, assim como os trilhos são para o trem. Ou seja, aquilo se torna automático para a gente. Então, a própria fisiologia do hábito requer essa repetição. Então, não adianta você tentar 1, 2, 3 dias, tentar um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, e você já deixar de lado, porque não vai se formar de fato um hábito. Requer constância na construção desse hábito. Então, você precisa assumir o compromisso de fazer todos os dias. Um hábito leva, em média, 6 a 8 semanas para se consolidar, a depender do nível da dificuldade desse hábito, tá? Então, no mínimo, aí 6 semanas, todos os dias, você deve perseguir a formação do hábito da veracidade, tá? E o terceiro ponto da tríade é o fortalecimento da vontade, porque não tem como construir nenhum hábito se a gente não incluir o exercício da vontade. Porque o que é uma vontade forte? É a capacidade de se obrigar a fazer o que deve ser feito, a fazer o que é certo. Mesmo que você não esteja tão inclinado àquilo, mesmo que você não esteja tão animado em fazer aquilo, você faz, você se obriga, porque deve ser feito. E isso aqui é para qualquer formação de hábito, ir para academia, começar a beber mais água, o hábito da leitura. Então você se obriga a fazer todos os dias, um pouquinho se quer, né, ler 5 minutinhos ali, para que você comece a criar esse hábito. Então é necessário que a vontade seja exercitada. Então você precisará dia após dia se obrigar a dedicar esforços e construir e dotar o seu filho do hábito da veracidade. Assim como muitas vezes os nossos filhos, eles vão desanimar, vão querer arrastar, não vão querer fazer, mas você vai lá, incentiva, continua estimulando o seu filho naquele hábito, tá? Então é muito importante
à vontade durante esse processo. Crianças, naturalmente, têm uma vontade muito fraca. Então, é o nosso papel como pai, como mãe, sermos à vontade e auxiliar dos nossos filhos. Ou seja, ajudá-los a avançar, chegar em uma vontade forte, tá? Eles não conseguirão sozinhos, não adianta esperar falar uma vez, esperar que eles vão fazer, muito possivelmente não vai fazer, então você precisa estar sempre ao lado, ajudando, conduzindo, orientando o seu filho para que ele faça aquilo que deve ser feito, porque é o certo, porque é o melhor para ele, tá? Eu vou ler agora esse material aqui, ele fala sobre a verdade, e eu uso bastante para falar com a minha filha, ela tem quase 3 anos, justamente sobre isso, né? Sobre essa virtude. É muito importante que vocês saibam que hábitos podem se tornar virtudes. Então, a gente, antes de chegar em uma pessoa virtuosa, né? Então, a virtude da veracidade, a gente primeiro constrói o hábito. Então, é um passo atrás para conseguir chegar lá. Só que, mais uma vez, a formação de virtudes sem convicções embasadas em princípios cristãos, com as motivações alinhadas para a glória de Deus, você vai formar, na verdade, um pequeno fariseu, um pequeno legalista, né? Aquele que fala a verdade porque julga que dessa forma ele conseguirá alcançar o favor de Deus de alguma forma. E essa não deve ser a motivação. Então, a formação de virtudes, a criação de bons hábitos sem o Espírito Santo são falsas virtudes, não são virtudes que glorificam a Deus. É muito importante que você tenha isso muito claro em sua mente e que durante a instrução da consciência do seu filho a respeito desse hábito que se tornará virtude, você fale sobre isso. Filho, nós devemos falar sempre a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus ama a verdade. Nós somos filhos de Deus, então devemos refletir o nosso Pai. E o nosso Pai é o Deus da verdade. Então é importante que você traga sempre isso, tá? Para que o seu filho não crie esse hábito com as intenções desalinhadas, tá? Então, vou ler esse livro que eu uso bastante como recurso, né, para falar sobre isso com a minha filha. Ela é muito pequenininha, então é claro que ia depender da idade do seu filho, da sua filha. Você deve adaptar de uma forma que ela entenda, tá? O Pote Vazio. Muito bom, recomendo que vocês adquiram. Muito tempo atrás, na China, havia um menino chamado Ping, que amava flores. Tudo que ele plantava crescia de forma exuberante. Flores, arbustos e até enormes árvores frutíferas, como se fosse mágica. Todos no reino também amavam flores. As flores eram plantadas por toda parte e perfumavam o ar. O imperador amava aves e outros animais, mas acima de tudo amava flores. Por isso ele mesmo cuidava do seu jardim todos os dias. Mas o imperador já estava muito velhinho e tinha que escolher um sucessor para ocupar o trono. Quem seria seu sucessor? E como faria essa escolha? O imperador amava tanto as flores que resolveu deixar que elas decidissem por ele. No dia seguinte, anunciou: todas as crianças do reino deveriam aparecer ao palácio. Lá, o imperador lhes entregaria sementes especiais. Quem me trouxer a flor mais bonita dentro de um ano vai ser meu sucessor. A notícia gerou grande entusiasmo por todo o reino. Crianças de todos os cantos foram ao palácio para receber as sementes. Todos os pais queriam que seus filhos fossem escolhidos para ocupar o trono, e todas as crianças também sonhavam em ser escolhidas. Quando recebeu a semente das mãos do imperador, Ping se sentiu a criança mais feliz do mundo. Ele tinha certeza de que conseguiria cultivar a flor mais bela de todas. Ping encheu um pote com terra fértil e plantou a semente com muito cuidado. Ele a regava todos os dias, não via a hora de vê-la brotar, crescer e desabrochar em uma linda flor. Mas os dias passavam e nada acontecia. Ping ficou muito preocupado, então encheu um pote maior com terra nova e transferiu a semente, enterrando-a na terra nova, escura e fértil. E esperou mais 2 meses. Ainda assim, nada aconteceu. Um ano inteiro se passou. A primavera chegou e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para se apresentar ao imperador. Todas correram para o palácio com suas magníficas flores, ansiosas para serem escolhidas. Ping ficou com vergonha de seu pote vazio. Achava que as outras crianças iam rir dele, porque pela primeira vez não tinha conseguido fazer uma flor brotar. Um de seus amigos, que se achava muito esperto, passou correndo com uma planta enorme. Ping, disse ele, você não vai se apresentar ao imperador com um pote vazio, vai? Não conseguiu cultivar uma flor grande como a minha? Eu já cultivei várias flores muito mais bonitas do que a sua, respondeu Ping. Mas essa semente não brotou de jeito nenhum. O pai de Ping ouviu a conversa e disse: você fez o melhor que pôde, e o seu melhor é bom o suficiente para ser apresentado ao imperador. Com o pote vazio nas mãos, Ping seguiu para o palácio. O imperador examinou as flores devagar, uma por uma.
Como eram lindas! Mas o imperador não parecia muito satisfeito e não disse uma palavra. Finalmente ele parou diante de Ping. O menino abaixou a cabeça envergonhado, esperando para ser repreendido. O imperador perguntou a ele: por que você trouxe um pote vazio? Ping começou a chorar e respondeu: eu plantei a semente que o Senhor me deu e a reguei todos os dias, mas ela não germinou. Mudei a semente para um pote maior com terra boa e mesmo assim ela não germinou. Cuidei dela o ano inteiro, mas nada cresceu. Por isso hoje tive que trazer um pote vazio sem nenhuma flor. Foi o melhor que consegui fazer. Ao ouvir essas palavras, um sorriso começou a surgir lentamente no rosto do imperador. Ele passou o braço em volta de Ping e exclamou para todos: finalmente encontrei a única pessoa digna de ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu distribuí eram de mentira. Era impossível que alguma delas brotasse. Admiro a grande coragem de Ping de se apresentar diante de mim trazendo apenas a verdade. E como recompensa concedo a ele todo o meu reino e o proclamo imperador de todo este território. Uma bela história, não? Ela resume bem a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E perceba que Ping, ele levou exatamente aquilo que lhe foi dado. Enquanto as outras crianças tentaram passar a perna no imperador, trocando as sementes, Ping não. Ele, na verdade, optou por levar somente a verdade, nada mais que a verdade. E é interessante que daqui eu consigo conversar com a minha filha, ela é pequenininha, não entende muito bem ainda. Conforme eles vão crescendo, você consegue ir deixando a conversa um pouco mais complexa, dando outros exemplos mais profundos. Mas com ela é algo bem simples, então ela já sabe, olha mamãe, Ping falou a verdade. E aí eu falo, sim filha, Ping falou a verdade, você viu? As outras crianças mentiram, elas levaram outras sementes e não as sementes que o imperador havia dado. Independentemente se Ping seria criticado, deixado de lado ou até tomado algum castigo do imperador, não importa, ele levou apenas aquilo que ele que tinha dado, que tinha sido dado a ele, né? Independentemente daquilo que ele fosse sofrer, as consequências que ele fosse sofrer. E aí, se vocês separarem, a verdade ela não dá brecha para que haja distorções ou para que a gente aumente, ou para que a gente diminua a história, ou para que a gente conte de outra forma. Não, a verdade é exatamente aquilo que aconteceu. E é exatamente assim que a gente estimula o hábito da veracidade em nossos filhos. Como que você pode estimular isso no seu filho? Digamos que você tem um quadro e você pede para o seu filho observar bem aquele quadro e falar para você o que tem naquele quadro. Filho, observe esse quadro. Depois você vem aqui na cozinha onde a mamãe está e você vai falar exatamente o que tinha naquele quadro, aquilo que você lembra. Claro que muitas vezes ele não vai lembrar de tudo que tinha no quadro, né? Digamos que no quadro tinha uma árvore, um lago e 3 cachorros. Uma árvore, um lago e 3 cachorros. Talvez ele lembre só que tinha um lago, a depender da idade, né? Ou só que tinha um cachorro, no caso 3 cachorros, né? Mas se ele chega na cozinha falando, mamãe, no quadro tinha um lago, várias árvores e muitos cachorros. Perceba que ele não está falando exatamente aquilo que tem no quadro. Então é aí que você intervém e fala, não filho, vamos lá ver com a mamãe. Não tinha muitas árvores, só tinha uma árvore. Não tem vários cachorros, só tem 3 cachorros, filho, tá vendo? A gente deve falar exatamente aquilo que a gente está vendo. Somente a verdade, nada mais que a verdade. E existem outros exemplos. Digamos que você está numa festa de aniversário com o seu filho e o seu filho está ali brincando no pula-pula e você está observando ele brincar com outras crianças. E aí, uma criança, acidentalmente, ela cai do pula-pula e ela machuca feio, então ela chora muito. Quando vocês chegam em casa, o seu filho vai contar, né, repetir aquele episódio para você, sendo que você viu. Crianças têm dessa, de contar as mesmas coisas sempre. Só que aí ele vai contar em uma versão que não bate com a versão verdadeira. Então ela pode falar, olha mamãe, fulano empurrou a Maria e ela caiu e machucou e chorou muito. E aí você tem certeza que ela não foi empurrada, que a Maria acidentalmente caiu do pula-pula. Então você pode falar, não filho, ninguém empurrou a Maria. Na verdade, a Maria caiu e foi um acidente. Ninguém empurrou a Maria.
Então percebem como são pequenas coisinhas do nosso dia a dia, pequenos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos ou muitas vezes a gente acha engraçado, né? Olha só, como assim nessa idade já está inventando mentira e acha engraçadinho, mas nós não podemos considerar essas coisinhas, né, essas coisinhas como algo pequeno, né? Nada que tenha a ver com a educação dos nossos filhos é algo pequeno. Se a gente observar, por exemplo, as ervas daninhas, se a gente não arranca enquanto elas estão pequenininhas, elas vão crescendo, 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 se tornam mais difíceis de serem arrancadas e fazem um belo de um estrago. Da mesma forma, a gente pode comparar a educação dos nossos filhos. Se nós não estamos atentas aos detalhes, às coisinhas pequenas, aquilo vai crescendo, vai formando e moldando o caráter dos nossos filhos e a gente simplesmente não entende como que aquilo aconteceu, justamente por causa dessas pequenas coisinhas. Algo que pra gente é óbvio, né, e algo tão banal, para uma criança não. Aquilo pode ter um impacto de moldar o seu caráter. Aquilo pode ter um impacto de moldar a percepção que ela tem do que é certo e do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, do que é moral ou do que não é. Então é muito importante que nós estejamos atentas àquilo que os nossos filhos escutam, aquilo que os nossos filhos assistem, aquilo que os nossos filhos leem. É muito importante estarmos sempre atentas. Bom, é isso. Falei aqui de forma superficial sobre o hábito da veracidade. Eu tenho um desejo de realmente me aprofundar nesse mundo dos hábitos, é um assunto que eu gosto bastante. Existem vários hábitos para serem tratados. E os hábitos, eles devem ser construídos na vida dos nossos filhos para que isso facilite a vida dele quando chegarem na fase adulta. Então, quem sabe no próximo vídeo eu traga aí um outro hábito, ou eu me aprofunde mais nesse hábito aqui da veracidade, trazendo mais exemplos, trazendo mais conceitos teóricos, enfim. Vou pensar e a gente vai se falando pelo Instagram. Tchau, tchau!